Aqui vai o vídeo com os recortes e os comentários sobre a Bíblia. Existe muito mais da maneira peculiar como Cristo se revelou a Paulo, como um apóstolo abortivo ou nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 8, ele usa a frase. No Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos Evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes da sua morte e também depois da sua morte já ressuscitado. A Paulo, ele apareceu glorificado nos céus. E como se isso não bastasse, o Senhor levou Paulo para conhecer o paraíso, o terceiro céu, onde o apóstolo ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele diz isso em 2 Coríntios 12, 4. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figuras do Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado, nos Evangelhos, é por meio de Paulo que você poderá conhecê-lo glorificado e na sua relação com a igreja, que é o corpo de Cristo. Isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Paulo escreve em Romanos 16, de 25 a 26. A chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 8 ao 9. Por mais privilegiados que tenham sido os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, depois do Pentecostes. E é somente pelo Espírito que essas coisas podem ser compreendidas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, Ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Efésios 3, de 2 a 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade desse mistério no caminho para Damasco. Foi quando o Senhor perguntou para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso está em Atos 9, 4. Jesus revelava daquela maneira que os santos que Saulo perseguia na terra formavam um corpo e estavam unidos a uma cabeça, o corpo de Cristo, unido à cabeça de Cristo nos céus. Faltava um mistério para ser revelado e a tarefa coube a Paulo. Com este segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa. É o que o próprio Paulo diz aos Colossenses, quando ele fala da igreja, que é o corpo de Cristo e a habitação do Espírito, da qual, ele escreve, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para com vocês, para cumprir, ou dar cumprimento, ou completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 24 a 27. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.